Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões aqui do STF nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o julgamento da ação que questiona mudanças na lei de improbidade administrativa. A gente também fala sobre a retomada do julgamento sobre assédio judicial contra jornalistas e órgãos de imprensa. E também a gente fala, claro, sobre o encontro do J20 e das ações e novas medidas do Judiciário para apoiar o estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Alessandra Castro, jornalista e editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com a Gisele, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. É isso aí, pessoal. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça, e comigo você vai ver os aspectos jurídicos das decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial sobre a Lei de Improbidade Administrativa e os fundamentos jurídicos que já estão sendo analisados em relação ao assédio judicial. É isso aí. Então vamos em frente. Hoje só nós duas, mas vamos tentar explicar para todo mundo o que está acontecendo aqui no Supremo, né, Vambora, Gi? Alessandra. Vamos chamar aqui uns destaques. Eu começo falando sobre a terceira edição do J20, que eu acho importante a gente falar, que aconteceu no Rio de Janeiro nessa semana, em que representantes das Supremas Cortes dos países que compõem o G20, que são as principais, as maiores economias do mundo, né, incluindo a União Europeia e a União Africana, discutiram basicamente ali caminhos de transformação digital no sistema de justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre essa questão da transformação digital, como ela vem sendo empregada aqui no nosso judiciário brasileiro, a questão das audiências virtuais, o uso da inteligência artificial para filtrar os processos e o que significa isso no melhoramento do trâmite processual, na transparência. Então, um momento importante em que nosso país se coloca aí entre os principais, né? Esse grupo tão importante aí do J20. Exatamente, uma reunião muito importante, foi o assunto da semana, né, de destaque em relação a essa atuação do Supremo Tribunal Federal, com a reunião dos representantes da Suprema Corte de outros países. E essa discussão é muito interessante, Alessandra, porque nós estamos passando por transformações tecnológicas significativas, né? E é preciso usar essa tecnologia em prol do Poder Judiciário. Por quê? Porque a demanda que o Poder Judiciário tem de ações, né? Existe uma judicialização gigantesca, né? Um número excessivo de ações tramitando na Justiça. Então, até a utilização de ferramentas dessa natureza permitirá a efetividade da prestação jurisdicional. Pois é. Então, assim, o ministro André Barroso até falou que no futuro, talvez até sentenças sejam realizadas por meio de inteligência artificial, mas ela é muito importante para otimizar mesmo o trabalho. Em que sentido? Nesse sentido que você mencionou a respeito da repercussão geral, de você conseguir reunir ali num grupo processos que trazem a mesma temática. Uma outra situação, inclusive, que já tem sido pensada no âmbito do STF é uma ferramenta tecnológica que vai ser capaz de fazer um resumo de toda a tramitação do processo até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, a gente precisa se adaptar a essas novas tecnologias, né? E outras, inclusive, virão. E se a gente não se adapta, a gente deixa de colher os frutos daquilo que essa ferramenta pode nos dar. E essa troca de experiências, ela é extremamente importante, né? Porque ela permite aí esse compartilhamento, a celebração de acordos multilaterais, bilaterais entre os países e você ter ideia, conversar com representantes de outras Supremas Cortes, traz aí a experiência deles, né? Como uma forma de você ter também como ponto de referência, com certeza, experiências que deram certo em outros países. E quem sabe aproveitá-las aqui de alguma forma, né? Exatamente. É isso. Um outro destaque, Gi, que eu chamo a atenção, e que o ministro, inclusive o ministro Luiz Roberto falou em plenário nessa última quinta-feira, foi a questão da viagem dele para o Rio Grande do Sul. Ele participou da comitiva presidencial que foi até o estado, atingido por essa tragédia das enchentes, das chuvas, todo mundo acompanhando. Ele foi verificar junto com o presidente da República e uma série de outras autoridades as condições e principalmente as necessidades do povo gaúcho nesse momento. Ele em plenário,
ele já tinha falado mais cedo no STJ sobre novas medidas do Judiciário em apoio ao Estado. Repetiu essas medidas no plenário, eu trouxe até um trechinho, já já a gente solta, em que ele fala, ele traz um relato do que ele viu, eu diminui, obviamente, que ele falou bastante, que a situação é realmente trágica, ele trouxe isso para o plenário, realmente assustador, emocionante, mas enfim, ele falou isso, falou sobre a questão dos repasses já feitos retirados dos fundos do Judiciário e transferidos para a Defesa Civil do Estado, e lembrou também a questão dos prazos, né? A prorrogação da suspensão dos prazos até 31 de maio. Exatamente, certo? até final de maio. No primeiro momento, os prazos estavam até o dia 11 de maio, mas esse prazo é insuficiente, né? Porque quando você olha realmente para essa situação, né, de calamidade pública, em que as pessoas estão numa situação de muita vulnerabilidade, né? Então, é um momento agora de acolhimento, do Estado se reorganizar e cada poder, né, consciente e responsável no que diz respeito a um ato de solidariedade com tudo que está acontecendo e um dever público também, né, no sentido de atender essas pessoas. Então, cada poder tem atuado de alguma forma para poder possível conter, ali, né? Exatamente. E no âmbito do Poder Judiciário, tivemos essa iniciativa por meio do Conselho Nacional de Justiça, né, que é presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também presidente do Supremo Tribunal Federal, em que ele acabou suspendendo, né, no primeiro momento, até o dia 11 de maio, os prazos estavam suspensos. Mas, em razão dessa visita, da calamidade... Tomaram ciência da dimensão, da tragédia. A dimensão da tragédia. E aí foi necessário estender esse prazo, que abrange, inclusive, Alessandra, os processos em que o Estado ou municípios do Rio Grande do Sul sejam partes, as ações em que se tem advogados que tem OAB vinculada ao Rio Grande do Sul, certo. Eles também ficam aí atendidos por essa suspensão de prazo. A suspensão de prazo significa que aquele prazo, se ele estiver correndo, ele deixa de correr, passa esse período concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e depois ele volta a correr, dá continuidade após... É um hiato ali. É um hiato, exatamente. Perfeito. Né? Então, vamos ouvir o que o ministro falou em plenário? Vamos lá. O ato normativo do CNJ que liberou os depósitos judiciais de prestações pecuniárias com a recomendação de que fossem transferidos para a conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul já arrecadou 130 milhões de reais. Houve um certo receio num primeiro momento por conta, ministra Carmen, da prestação de contas, e aí fizemos um outro ato normativo no CNJ, aprovado em plenário, para estabelecer que os tribunais se exoneravam da prestação de contas com a comprovação do depósito na conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A partir daí, quem tem que tomar as contas é o Tribunal de Contas do Estado e não mais o Poder Judiciário. E, com isso, eu despreocupei as direções dos tribunais e aí houve um maior fluxo de dinheiro. A situação é muito grave. Ainda tive chance de sobrevoar com o presidente, ainda tem regiões inteiramente alagadas. Há alguma questão topográfica pela qual a água não flui, não escoou ainda. Ela fica acumulada e parada, portanto, tem que esperar o escoamento da água para depois se fazer a limpeza, cuidar dos desabrigados para só então começar a reconstrução. É isso aí, um longo trabalho pela frente, né? Um longo trabalho. E o ministro falou algo muito interessante sobre exatamente a atuação do Poder Judiciário em relação à união de forças, né, para minimizar aí a situação de tanto sofrimento e de tanta devastação dessas famílias, da sociedade ali do Rio Grande do Sul, no sentido das arrecadações, né, que vale a pena a gente mencionar que já foram repassados 130 milhões. É um né? valor importante. É um valor extremamente considerável, os tribunais fazem essa transferência diretamente para a conta da Defesa Civil,
E foi rapidamente, né? Houve uma recomendação do CNJ nesse sentido e os tribunais rapidamente, utilizando aí aquelas prestações pecuniárias, acabaram destinando esses valores para a reconstrução e para tudo que for necessário relacionado a essa tragédia no Rio Grande do Sul. É isso, e a gente continua acompanhando, certamente novas medidas virão nos próximos dias, devem vir. Então vamos partir para o plenário agora, Gi. Vamos falar sobre o julgamento da ação que questiona mudanças feitas pelo Congresso Nacional na Lei de Improbidade Administrativa. Adiantando aqui já que o ministro Gilmar Mendes pediu vista, mas o julgamento teve um bom andamento, o relator ministro Alexandre de Moraes fez a leitura lá do voto dele, um voto denso, um voto bastante grande, né, por sinal, e é isso, né, foram 2 dias, basicamente, tomados para esse julgamento, né? Isso mesmo, Alessandra, e foi em razão desse voto do ministro Alexandre de Moraes que acabou aí trazendo pontos, né, com muita densidade, com muito aprofundamento, um voto super interessante ali sobre as propostas e os posicionamentos que ele coloca, foi que o ministro Gilmar Mendes acabou pedindo vista. Tudo está sendo discutido numa ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A Lei da Improbidade Administrativa, ela é de 92 e houve uma alteração bem substancial em 2021. É uma lei muito importante para o país porque ela visa combater atos de corrupção. Porque a improbidade administrativa, Alessandra, ela é caracterizada quando você tem aí um ato desonesto, um ato de um agente público que, se utilizando da função pública, ele acaba com o objetivo de se enriquecer de forma ilícita, de forma indevida, ele faz uso da máquina pública, uso do dinheiro público para poder se enriquecer e causar um prejuízo, consequentemente, para o patrimônio público. Então, esses atos de improbidade administrativa, eles geram aí a possibilidade daquela pessoa que pratica esse tipo de conduta, dela ser responsabilizada. E dentre as possibilidades de punição, ela pode ter a perda do cargo público e ela pode ficar aí sem possibilidade de contratar com o poder público e ter até mesmo a indisponibilidade dos bens, além de ser obrigada a ressarcir o erário. E então, é uma lei que, com as alterações, alguns entenderam que houve, de certa forma, uma menor proteção ao patrimônio público, que princípios que deveriam estar sendo respeitados, acabou, na verdade, a esfera de proteção ali daquela legislação é como se ela tivesse ficado menor. Esse foi o argumento. Inclusive, na época, o ministro, quando essa ação foi ajuizada, o ministro ele chegou a suspender alguns dispositivos da lei e, quando esse caso foi para o plenário, ele foi exatamente para confirmar ou não essa decisão liminar do ministro. Só que o processo já estava tão maduro para análise que o próprio ministro relator pediu para que esse processo já fosse analisado diretamente no mérito. Então, no primeiro momento, nós tivemos ali a leitura do relatório, das sustentações orais na primeira sessão, e depois tivemos o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, ele abordou vários pontos. O primeiro ponto foi o prejuízo da ação em relação à questão que se discutia sobre a retirada da culpabilidade no âmbito das práticas de improbidade administrativa. O Supremo já havia decidido que somente atos dolosos é que devem ser responsabilizados. Certo. Então, pronto. Quanto a isso, a gente... Questão superada. Okay. Aí nós tivemos ainda algumas decisões aqui, já levantadas pelo ministro, no seguinte sentido: a lei previa, e na verdade ainda prevê, né, apesar que esse dispositivo está suspenso, diz o seguinte, que havendo divergência entre tribunais, o agente público poderia não ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa. Como que isso aconteceria? Se o tribunal A entendesse que aquela conduta não configura improbidade e o tribunal B entendesse que aquela mesma conduta configura
ato de improbidade Há uma administrativa. divergência ali de entendimento. Havendo essa divergência de entendimento, isso acabava gerando uma exclusão de responsabilidade da pessoa, né, que estivesse ali, do agente público que acabou cometendo aquele ato, né, que a gente pode até exemplificar, que, na verdade, atos de improbidade pode acontecer, por exemplo, quando você pega ali um carro da administração pública e usa em benefício próprio para poder fazer serviços pessoais. Então, assim... outra situação é o peculato, a corrupção, né? E é importante a gente lembrar que um ato, né, ele pode gerar a improbidade administrativa, ele pode gerar uma responsabilização na área civil, uma responsabilização na área penal e até mesmo dentro do órgão ali vinculado, que é a responsabilidade administrativa. Uma outra situação que também foi confirmada pelo ministro no plenário é que com a alteração da lei, o agente público perderia apenas a função que ele ocupava no ato da improbidade. Então, estava vinculado ao cargo. Vinculado ao cargo. Então, se ele verificasse que estava caminhando para a sua condenação no ato de improbidade, ele simplesmente poderia mudar de cargo, ou sair, mudar de cargo, que aí não ficaria ali impedido de exercer uma outra função pública. Certo. E o ministro Alexandre entendeu que, olha, função pública quer dizer qualquer função pública e não pode se restringir apenas à função pública ocupada naquele cargo específico. Tivemos também aqui uma hipótese da obrigatoriedade de manifestação prévia do Tribunal de Contas para apuração do débito. Isso também foi afastado, né? Entenderam que quando o Ministério Público for fazer ali um acordo de não persecução civil, que no caso, por se tratar de improbidade administrativa, é possível fazer um acordo ali com o agente público para ele ressarcir o erário e deixar de responder por improbidade administrativa. Só que condicionava a atuação do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, de acordo com a legislação, tinha que se manifestar obrigatoriamente. Sim. E isso, pelo ministro Alexandre de Moraes, acabava limitando a autonomia do Ministério Público, e ele também afastou. Quando você fala afastou, ele considera inconstitucional isso? Exatamente, Perfeito. Ele considera inconstitucional. Entendi. E aí, outro ponto. É a independência das instâncias, exatamente naquilo que a gente falou. O ministro, ao analisar o artigo 21 da Lei da Improbidade Administrativa, ele entendeu o seguinte, olha, a lei traz a previsão de que, havendo uma sentença absolutória na esfera criminal, isso automaticamente afastaria a hipótese de responsabilização na esfera administrativa. E aí o ministro entendeu que, na verdade, não poderia haver essa ligação tão automática, né, na forma como a legislação trouxe, porque o ato de improbidade administrativa, ele não é um ato penal, mas em grande parte dos casos, você tem o ato de improbidade administrativa e também tem a prática de um ato criminal. Mas ele entendeu que somente aquelas hipóteses, né, previstas no Código Penal, ou seja, quando você no processo criminal constata que determinada pessoa não é o autor de um crime, então você também não pode responsabilizar no âmbito da improbidade administrativa. Certo. Ou então naquela hipótese em que lá na esfera criminal ficou provado que o fato não existiu. Então, se o fato não existiu, ele não existiu em nenhuma das esferas, né? Então, esse tipo de sentença penal, sim, pode influenciar na esfera da improbidade administrativa. Mas os ministros entenderam exatamente isso. A independência das instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os ilícitos, em geral, os civis, penais e os políticos administrativos e os atos de improbidade administrativa. Certo. Aí, em que pé que ficou esse julgamento? A gente já falou que o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Pediu vista, então isso interrompe a sessão de julgamento. Ele tem regimentalmente o prazo de até 90 dias para poder apresentar o seu voto vista, devolver o processo.
e logo em seguida haverá a votação dos demais ministros que poderão ali se manifestar em relação aos demais pontos da ação. São muitos, né, São muitos pontos, inclusive os ministros entenderam por bem, ninguém quis adiantar o voto, aguardar o voto vista do ministro Gilmar Mendes para depois prosseguir com esse julgamento. Exatamente. E a gente continua acompanhando. Vamos falar do outro julgamento que foi retomado pelo plenário, que foi aquele sobre assédio judicial contra jornalistas e órgãos de imprensa. Na prática, são duas ações diretas de inconstitucionalidade, Exatamente. certo? Que questionam o uso abusivo de ações judiciais, né? Contra determinado jornalista ou determinado órgão de imprensa, limitando o trâmite ou o trânsito profissional. Exatamente. É isso, né? Limitando o exercício profissional e também a liberdade de imprensa, né? Porque é uma estratégia em que você, como uma conduta de perseguição ao jornalista, você acaba ali ajuizando diversas ações em relação ao mesmo fato, pedindo reparação de danos morais e materiais, mas quando, na verdade, o que você quer é atrapalhar a vida do jornalista, fazendo com que ele fique ali muito mais tempo envolvido com as questões judiciais, judiciais do que tendo tempo para poder cumprir ali com a sua missão, que é tão importante para a democracia brasileira, né? Então, essas duas ações, elas questionavam alguns artigos, né? Não é que elas pedem uma interpretação conforme alguns artigos da Constituição, do Código Civil e do Código de Processo Civil. Certo. Porque o Código de Processo Civil estabelece que, em causas de reparação de danos, o foro competente pode ser o local do fato. Então, a depender do local onde a matéria foi publicada, você poderia ter ação ali no domicílio do réu, mas também no local onde o fato foi praticado. E quando você tem aí uma notícia de âmbito nacional, isso acabaria gerando a possibilidade de diversas outras ações. O ministro chegou até a mencionar, né, no plenário, que casos de jornalistas com mais de 111 processos. É literalmente um ataque contra o coitado do jornalista, né, Gisele? Exatamente. Então, assim, o que se pede, né, resumidamente, nessas ações, é a reunião de todas as ações em um único foro, ou seja, que essas ações sejam todas reunidas, para que ele possa efetivamente conseguir se defender, porque além dos prazos, né, estarem correndo aí pelo Brasil afora, contratação de advogados, enfim, há uma série de consequências, inclusive financeira, em relação à possibilidade de manifestação para responder todas essas ações. Então, reunião de todas as ações em um único lugar, responsabilidade do jornalista que fosse fixada apenas em caso de dolo ou culpa grave, e penhora do dinheiro, que a penhora determinada, né, no Código de Processo Civil, quando envolver jornalista, que ela deixe de recair preferencialmente em dinheiro, por conta exatamente de se tratar de jornalista. E o dever de ressarcir os danos materiais e morais e também o dano coletivo em razão da prática de assédio de jornalista, ou seja, o dever do jornalista ser indenizado. E aí, nós temos aí tanto a Associação Brasileira de Imprensa quanto a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo que ajuizaram essas ações. Esse caso começou a ser analisado no plenário virtual. Certo. Inclusive, a ministra Rosa Weber, ela já havia votado. Era relatora. Ela é a relatora, né? A ministra aposentada. E nós tivemos aí o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e de alguns outros ministros que também votaram, né? Na sessão de ontem, nós tivemos o voto do ministro André Barroso dizendo que realmente é muito complicado, né? Situações dessa natureza em que se tem uma litigância predatória, né? Ali a pessoa está mais preocupada em atrapalhar do que efetivamente ser ressarcido dos danos e ser ressarcido de qualquer situação que efetivamente o jornalista tenha se
tenha se excedido, se for Sim, o caso, se for o né? caso. Então, ele coloca exatamente que essas ações, elas têm aí uma finalidade muito de intimidação, de você fazer com que o jornalista se cale, né, diante de fatos... Tantos processos, né? A pessoa acaba desistindo. Exatamente. Vencido pelo cansaço. E ele até colocou, olha, o Brasil ocupa a posição de número 92 entre 180 países no ranking sobre liberdade de imprensa, né? Então ele coloca que é uma situação problemática que a gente precisa, na verdade, observar. Então, o que ele entende? Ele entende realmente que deve prevalecer, caracterizando o assédio judicial, deve prevalecer o domicílio do réu. E deve haver a reunião dos processos. Tanto que, em relação a uma das ações, ele julga totalmente procedente e, em relação a outra, parcialmente procedente. Por enquanto, ele entende que essas situações realmente devem acontecer para que não se impeça, não haja impedimento, né, das pessoas de exercerem também, quando se sentirem ofendidas, né, a possibilidade de ajuizar a ação no sentido de se ver responsabilizado por excessos cometidos por jornalistas, mas também de você dar ali elementos suficientes para que o jornalista possa se defender das ações, porque senão fica inviável qualquer tipo de defesa. E quanto aos demais casos, né, que foram pedidos, a questão da possibilidade de responsabilização do da pessoa que entrou com a ação, inclusive por dano coletivo, e as outras questões relacionadas a afastamento da penhora em relação à conta corrente do jornalista, ele achou precipitado tratar sobre isso, porque deveria analisar, é uma situação que tem que analisar caso a caso. Ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, ministro André Mendonça também acompanhou o relator, ministro Cristiano Zanin trouxe aí alguns aspectos importantes que foram agregados ao voto do ministro Barroso, né, que é a importância de atuação do CNJ, né, no sentido de você ter um banco de dados de ações desta natureza, e que os juízes, verificando que há um caso de assédio judicial, que eles possam extinguir imediatamente a ação por conta da ausência de interesse de agir, né? E aí nós tivemos, portanto, a interrupção desse julgamento para prosseguimento posteriormente. Isso, não tem previsão? Ainda desse não. Ele já está com previsão para a próxima semana. Ah, então peraí. Então, se já é para a próxima semana, já vamos na nossa agendinha. Vamos lá. Eu já ia começar o que a gente tem, o que a gente pode esperar da semana que vem. Esse é um dos processos na pauta. Esse é um dos processos que está na pauta. Eu vou falar aqui também daquele caso que envolve situações de revitimização de vítimas de violência sexual, que está sendo discutido numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a de número 1107, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, né? O processo teve aí a leitura do relatório, dos votos, e fica, portanto, nós vamos ter, portanto, o voto da ministra Carmen Lúcia. Tem também um recurso extraordinário, a pauta até que está bem extensa. Tem um recurso extraordinário que fala sobre tributação das pequenas empresas relacionadas à atividade artesanal do estado de São Paulo. Tem também ação que trata da contribuição do produtor rural. Tem o caso que trata daquele, a gente chegou a comentar aqui, inclusive em um dos nossos episódios, é aquela situação que afastou o presidente da CBF. Sim. E que trata também da legitimidade do Ministério Público de fazer um termo de ajustamento de conduta com entidades desportivas. Temos ainda uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que trata sobre a atuação de tribunais de contas, e um processo de destaque do ministro André Mendonça, que trata da violação ao artigo da Constituição, a alguns artigos da Constituição, referente à autonomia administrativa e orçamentária do Ministério Público Estadual. Esses seriam alguns processos. Nossa, né? E é muita coisa. Agenda extensa para a semana que vem aí de processos. E também chama atenção aqui para uma agenda já aí de evento, que o STF vai sediar sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Evento importante também, de 20 a 24, no próximo segunda a sexta, a
a abertura já no dia 20, às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, e todos esses dias poderão ser acompanhados também aí nas nossas redes sociais aí do STF. Exatamente, o nosso evento canal no inédito, YouTube. né? É isso. Então a gente E pode, convida a inclusive, acompanhar. quem que tiver interesse pode fazer inscrição, tá lá no site. Isso, todas as informações no site, no portal do stf.jus.br. Ficamos por aqui? Ficamos. Muito obrigada a você, obrigada a você que nos acompanhou. Te peço para continuar acompanhando a gente pelo canal do STF no YouTube e na sua plataforma de áudio preferida. A gente se vê semana que vem e a gente te espera. Obrigada, É isso aí, Gi. até a próxima.